E aí, galerinha da moral, férias da faculdade, sem nada pra fazer em casa, então provavelmente dezembro e janeiro vai ser os meses mais badalados aqui desse canal. Já que eu voltei a ler depois de uma ressaca literária pesadíssima nesses últimos meses, por que não trazer minhas reviews sobre as minhas últimas leituras, né? Hoje, a review que eu venho dar é de Hotel Magnifique, da Emily J. Taylor. Ele veio pro Brasil pela Galera Record. E eu comprei faz muitos meses. Eu lembro que eu comprei porque eu achei a capa bonita. Vou ser bem sincera, eu olhei pra capa, eu disse, a capa é bonita, a sinopse me interessou, e aí eu disse, vou comprar. Só que quando eu comecei a ler ele, tentei começar a ler ele uns meses atrás, eu não lembro o que foi, mas alguma coisa me impediu de me prender na história. Alguma coisa narrativa que eu li e disse, ai, não sei se eu vou gostar tanto de ler agora. E aí as minhas aulas acabaram, eu estava esperando as notas finais, as notas das últimas provas saírem para saber se eu ficaria de recuperação em alguma coisa ou não. E eu disse, vou voltar a ler. Então eu peguei 2 livros para começar a ler, eu escolhi entre, eu peguei esses 2, eu disse, eu vou começar com um e depois ler o outro. Sendo eles, Hotel Magnifique e O Circo da Noite. Eu comecei a ler O Circo da Noite, mas a narrativa não me interessou, não me prendeu. É um livro que, tipo assim, a premissa é totalmente a minha cara. Mas, e por mais que eu prefira a narrativa em terceira pessoa, até pra escrever, mas ultimamente eu venho me desafiando a escrever em primeira pessoa. E tá sendo bem interessante, bem divertido. São histórias... As histórias que eu tô escrevendo em segunda pessoa são coisas um pouco mais pessoais. Então eu acho que dá pra suprir o que eu não gosto em livros de primeira pessoa, que às vezes eu não consigo me conectar com os personagens. Então eu tô tentando escrever de uma forma que dê pra você sentir que aquilo que aquela personagem tá falando e vivendo realmente interfere em quem ela é, sabe? Enfim, por mais que eu prefira a narrativa em terceira pessoa, quando eu vi o estilo narrativo de O Circo da Noite, me deu um bloqueio pra me conectar com a história, porque se eu falo, fulana foi até a estante, pegou um livro, folheou as páginas cheirando o cheiro, a poeira pinicando em seu nariz, e com as mãos enluvadas, pousou o livro sobre a superfície da mesa de mogno, etc, etc. Você vê a imagem, você que consegue ler, que nem eu, que nem a maioria das pessoas, que você lê e você enxerga o filmezinho na sua cabeça, é uma coisa fluida, sabe? Com a narrativa de Circo da Noite fulana vai até a estante. Fulana pega o livro e coloca sobre a mesa. É como se, digamos que a mão da personagem para pegar, eu vejo ela fazendo assim. Do jeito que eu falei primeiro. Na forma como é escrito em O Circo da Noite, eu vejo a mão da personagem como se fosse um robô. A cena toda fica meio concretada demais pra mim. Então eu olhei e eu disse, não vou conseguir ler. E aí eu parei, e talvez eu volte, e talvez eu traga um vídeo falando sobre, porque realmente a premissa me interessa muito. Tinha Hotel Magnifique pra ler, que é em primeira pessoa, que não é, como eu disse, minha narrativa, minha fórmula narrativa preferida. Tem uma premissa parecida, porque no Circo da Noite é um circo que sempre aparece de noite, e é todo misterioso e tudo mais. E Hotel Magnifique é um hotel que você não sabe quando ele vai aparecer na sua cidade, ele pode demorar anos e anos para aparecer, mas é um hotel cheio de magia e que hospeda as pessoas por 2 semanas e viaja ao mundo. E aí, quando acaba o tempo de hospedagem, os hóspedes que saem, que assinam o contrato e saem, eles não lembram de nada que aconteceu lá dentro, mas só lembram que foi mágico. Em Hotel Magnifique, a gente vai acompanhar a história da personagem principal, a Jani, e da irmã dela, Zosa. Fica meio... Eu não lembro certas idades, mas digamos que a Jani tem uns 17 anos e a Zosa tem uns 13. Isso, 17 e 13 anos. Elas... É um país fictício, um universo fictício, um mundo fictício. Elas moram no país Verdane. Agora eu não lembro se é o continente Verdane ou se é o país Verdane, mas eu acho que o país é Verdane. E elas moravam numa vila ao sul do país. E após a morte da mãe delas, como só elas não tinham
mais visão de vida, elas inclusive eram muito pequenas. Elas pegam um trem para uma outra cidade e chegando lá, elas não têm dinheiro e começam a morar e trabalhar a mais velha, né, a Jane, elas moram e trabalham na pensão de uma senhora lá que eu não lembro o nome dela é um pouco difícil de falar. Zosa, que é a irmã mais nova, ela tem vocação pro canto. Ela canta muito bem. Ela é tipo a menina prodígio e a Jane é tipo apaixonada pela irmã dela. Ela é tipo assim, não, a minha irmã sabe cantar, a minha irmã é tudo, sabe? Tipo, a minha irmã, de nós duas, ela que tem um futuro brilhante pela frente e eu preciso fazer de tudo para que ela consiga isso, sabe? E essa dona da pensão onde elas moram já foi pro hotel uma vez, né? Porque ela era mais jovem. Ela não lembra de nada, ela ainda tem o convite pra se hospedar. E fica aquela coisa. E aí, aparece um dia o chamado. Tipo, o hotel está na sua cidade. Preparem-se pela espera de receber um convite. E quem quiser virar empregados, tipo, tem vagas abertas. Venham para entrevista de emprego. Então, assim, elas não têm expectativa nenhuma. Elas percebem que não tem expectativa nenhuma de serem convidadas como hóspedes. Porque são só 6, por cada cidade, são só 6 convites que são dados. E é um pouco meio que seleto, sabe? Mas aí a Jane olha e diz: hotéis precisam de cantoras. E eu posso pegar uma vaga de, sei lá, camareira, de passar um pano, fazer alguma coisa. Porque a minha irmã precisa desse futuro. Minha irmã, ela não pode ficar aqui, dentro dessa pensão, sem aproveitar o talento dela. Elas correm para procurar o hotel pela cidade para participar dessa entrevista. A irmã dela passa pela entrevista e é aceita, e ela não. E aí ela olha e diz: você não pode ir sem mim, então acabou a história, voltamos para a pensão. Só que a irmã dela já tinha assinado o contrato. E antes disso, quando a entrevista chega, quando elas chegam lá para a entrevista, elas encontram a parte da frente do hotel. A entrevista é em outro canto, mas a parte da frente do hotel, e tem lá um porteiro que olha pra cara dela e diz: você não quer estar aqui. Volta pra sua casa, esquece isso, esquece. E aí, ele sabe de alguma coisa, né? Toda essa história de tipo, você não pode ir sozinha, eu sou sua irmã mais velha, se você não vai, se eu não vou, você não vai. Voltamos pra pensão. 11 e pouco da noite, ela com fome, a Jane, a personagem principal, vai na cozinha pra comer alguma coisa. Quando ela vê, alguém invadindo a pensão. E é o porteiro. E ele diz: eu preciso levar sua irmã. E ela vai levar minha irmã coisa nenhuma. Pega a faca assim, ó. Tente vir pegar minha irmã, tente e tal. E aí ele diz: não, ela precisa. Ela assinou o contrato, ela precisa ir pro hotel antes da meia-noite. E ela diz: não, minha irmã não vai sem mim. E aí fica aquele: você não assinou e tal, não sei o que, não sei o que. E aí ele tira do bolso um contrato. Quer dizer, não, e aí ele diz: não, então você vai. Você vai, eu levo a sua irmã e você vai comigo. E aí eles correm pra chegar antes da meia-noite, entram no hotel, ele pega do lobby lá um contrato pra ela assinar. Tome, assine. E aí você trabalha e sua irmã trabalha aqui também. Chata, sabe? Uma coisa assim. E aí ela assina o contrato. Ela assina o contrato. E aí que a vida dela desanda, minha gente. É aí que tudo começa a dar errado. A irmã dela é contratada como cantora e ela pega um cargo de camareira. Coisa simples. Elas duas dividem um quarto, muito, por mais que seja pequenininho, de empregadas, muito melhor do que qualquer coisa que elas já tiveram na vida delas. Coisas incríveis. O hotel é tipo assim, pra onde você olha tem uma coisa que você diz: meu Deus do céu, como? Como isso é possível? Por quê? Uma coisa que eu esqueci um pouquinho de mencionar. Nesse universo existem magos. Eles não são chamados de magos, né? Porque livro tem que ter uma coisa. Aqueles filmes de zumbi que nunca chamam zumbi de zumbi, é sempre os mortos-vivos, os acordados ou coisas assim. Os suminários. Os suminários são os magos desse universo. E eles são meio que uma lenda urbana. Depois que eles foram caçados, tipo, depois que... Eles são tipo uma lenda urbana porque, pelo que eu entendi, pelo que a Jane sabe, a magia deles é difícil de controlar. E quando essa magia é acordada, na maioria dos suminários, eles não conseguem controlar, como eu já disse, né, me repeti aqui.
E acontecem alguns acidentes, eles explodem, o sangue deles sai pelos olhos, umas coisas assim bem horríveis que ela escutou. O gerente do hotel, o dono do hotel, o Alastair, sei lá como é que diz o nome dele, ele é a cara do hotel. Ele é um grande suminário, o suminário mais forte, tipo, mais talentoso de todo mundo. E ele é quem criou o hotel. E o hotel é para dar um lugar aos suminários que não tem lugar no mundo, que precisam esconder a sua magia e que muitas vezes se colocam em perigo e colocam outras pessoas em perigo por não conseguir controlar essa magia. Então o hotel é um lugar para proteger os suminários e também ganhar um dinheirinho e pessoas comuns que nunca viram magia poderem ver magia. E isso é, tipo assim, ela chega no hotel, ela fica olhando. Eu não sei nem descrever, mas é uma coisa incrível, assim, as magias, o quão enorme o hotel é. E, tipo assim, ela entra no hotel, quando ela assina o contrato, ela já escuta uma voz de uma mulher na cabeça dela dizendo: bem-vindo ao Hotel Magnifique, que sua estadia seja maravilhosa. Alguma coisa assim, sabe? O itinerário vai começar a não sei o que, não sei o que. E só ela escuta isso. Tipo, ela pergunta, tipo, pra ele, pro cara, se ele tá escutando. E eles: você escuta? Ela: estou escutando. Eles: não escuto não. Aí fica: por que será que ela escuta e ele não escuta? Enfim. As mil maravilhas. Nossa, amanhã de manhã você vai se encontrar com as outras camareiras e vai começar a saber como é que vai ser seu trabalho e tudo mais. Sua irmã vai estar encarregada de servir a fulaninha tal, que é quem cuida das atrações, dos shows, essas coisas assim, das festas do hotel. E tá tudo beleza. Tudo beleza. Vai, acredita que tá tudo beleza? Acredite, acredite. E aí, nos primeiros dias de trabalho, ela vai conhecendo as outras pessoas que trabalham lá. E ela começa a perceber que tem alguma coisa errada. Tem umas pessoas que agem de um jeito estranho, algumas camareiras. Tem o sexto andar, que ele tem um vitral enorme, assim. Quando ela sobe lá do vitral, ela consegue ver a casa dela. Não a casa dela que ela morava com a mãe e a irmã. Ela vê a pensão. E aí, ela tá lá com o Bel, que é o porteiro, que ele é... Enfim, vou falar um pouquinho mais do Bel, um pouquinho mais pra frente. E ele pergunta pra ela o que ela vê. E ela diz: eu vejo onde eu morava. E aí fica aquela coisa estranha. Aquela coisa estranha, tipo assim. Aí ela pergunta: o que é que você vê? Aí ele não responde. Aí tem outra camareira lá que, quando elas estão conversando, ela é evasiva em algumas respostas. Tem, tipo assim, parece que tem alguma coisa, uma névoa na cabeça dos funcionários, que eles não lembram da vida que eles tinham antes de estar ali. Isso é no início do livro. E ela começa a perceber: tá estranho, tá estranho. A primeira festa, porque de 7 em 7 dias acontecem festas no hotel pra todo mundo. E era quando a irmã dela ia cantar. No final, que ela canta com outras duas garotas, são um trio. No final, a senhora lá, que eu não lembro o nome dela, é complicado, pega um pingente de garra que ela tem, toca no pescoço das meninas e elas viram pássaros. Aí ela pega, coloca as meninas numa gaiola e sai. E desde então a irmã dela nunca mais veio dormir no quarto com ela. E aí ela diz: onde é que eu me meti? Gente, oh, minha irmã. E agora, minha irmã? Aí a mulher coloca a irmã dela numa gaiola e ela nunca mais vê a irmã. Ela percebe que tem alguma coisa muito errada, que o contrato que ela assinou tá muito errado também. E ela tem a ajuda do Bel, que é o gostosão das tapiocas lá, que aparece e tal, eles se bicam, aquela coisa assim. Ai, uma delícia, um sabor a relação deles dois. Tudo é muito bem construído. Se você viu o meu vídeo sobre o Cavaleiro e a Mariposa, a Emily J. Taylor conseguiu fazer o que a Rachel Gillick tentou fazer com o Cavaleiro e a Sibyl. Bel e Johnny conseguiram aqui, ó, mataram a pau. E aí, o livro conta como ela... Essa personagem é muito boa. A Johnny é muito boa. Porque ela só se mete em furada. Ela pensa uns planos assim que pra ela não existe consequência. Se a consequência vier e ela ainda assim conseguir o que ela quer, beleza. Mas é tipo assim, eu olho assim: bicho, isso não vai dar certo. Se você for pega fazendo isso aqui, lascou geral. E é tipo assim, ela tá tipo: dane-se, vou fazer. E muitas vezes dá certo, muitas vezes dá errado também.
E o ponto alto do livro, pra mim, não o ponto alto, mas o primeiro ponto alto do livro foi quando ela foi pega num desses planos, tentando descobrir algumas coisas. E o dono do hotel chega pra ela e diz: você vai ser rebaixada. Assina aqui esse contrato, eu vou mudar o seu contrato. E aí, teoricamente, é um contrato pra ela perder as memórias. Ela é rebaixada pra ser uma cozinheira. Ela, teoricamente, perderia as memórias dela. Ela começa a ser chamada por outro nome. E isso acontece com todos os funcionários que têm um rebaixamento, que não cumprem uma ordem. E ele vai lá e muda o contrato com o tinteiro mágico dele lá e tal. E realmente a pessoa perde a memória. E aí eu fiquei, meu Deus, ela vai perder a memória aqui na página 100 e tanto? Como assim? E aí vem o próximo capítulo e ela... Estão me chamando de Mol. Mas eu lembro que eu sou Jane. Porque o contrato não funcionou comigo. E a gente fica, nossa, de novo esse contrato não funcionou, que história é essa? E aí ela passou 5 semanas fingindo que funcionou, enquanto ela coleta informações para descobrir como salvar a irmã dela. Olha, muito bom, muito, muito bom. Eu sei que tá parecendo um pouco vago aqui, porque ao contrário de Cavaleira Mariposa, eu não pretendia fazer esse vídeo. Com Cavaleira Mariposa eu fui matutando o que eu queria falar, as ideias, tipo, as cenas que eu queria mencionar, então tem coisas aqui que vai ficar um pouco vago. Mas o que importa é, leiam esse livro. Esse livro é uma delicinha. É aquele livro, assim, que eu teria lido com 12 anos de idade, eu teria achado o máximo. E foi muito bom ler com 20 anos de idade, pensando, nossa, a Maria Luísa de 12 anos ia achar isso aqui muito bom. E a Maria Luísa de 20 anos tá adorando. Então, assim, é um prato cheio, um prato cheio. Eles dois, Bel e Jane, funcionam muito como casal. O Bel é um personagem muito bom. A estética toda do livro é perfeita. Os outros personagens que aparecem são muito interessantes, os suminários, né, os que são suminários. Tem o jardineiro do... Não lembro o nome dele, é um nome meio francês. Mas tem o jardineiro, que ele é todo sério. Às vezes você pensa, nossa, será que ele é do mal? Será que ele não é do mal? Mas aí depois você vai entendendo os porquês dele ser como ele é e por que ele continua ali, porque, sabe? Ai, é muito bom! Ele tem umas frases muito boas, tipo, ele mal aparece. Mas quando ele aparece e decide ajudar os personagens, ele fala umas coisas assim que você fica... Ai, sabe? E quando você pensa, tá, mas já aconteceu isso tudo, ainda tem 200 e tantas páginas pela frente, só vai escalando, as coisas só vão escalando e você vai descobrindo as verdades e você fica... Tipo, a personagem principal, a Jane, desde o início do livro, antes mesmo dela chegar no hotel, ela dá a entender que ela é um espírito meio... Ela nasceu pra ser um espírito livre, pra viajar, pra conhecer outros mundos. Ela se enfurnava numa das salas da pensão, que tinha vários atlas, e ficava vendo por horas e horas esses mapas. Então ela é uma personagem que ela é muito atraída por essa coisa de mapas, viagens, etc. Relevos, etc. Aí tem uma sala de mapas no hotel. Por quê? Porque, spoiler, tudo isso que eu falei agora não é tanto spoiler. Então, se você se interessou até aqui e quer muito ler o livro sem spoiler, vai e aproveita. Aqui tem spoiler. O que acontece? Na verdade, os suminários, eles podem usar artefatos mágicos para canalizar esses poderes deles. E cada artefato tem uma função, digamos assim. O colar de garra que transforma as pessoas em pássaros é um artefato que transforma pessoas em pássaros. O tinteiro do dono do hotel é um artefato mágico que meio que condiciona contratos. Tudo que ele escreve vai ser uma verdade absoluta. Ok. E o que acontece? O Alastar, que é o dono do hotel, ele usa o hotel também como uma fachada para conseguir ir para vários cantos e buscar esses artefatos. Para dar a eles, a cada um dos suminários, para fazer com que eles consigam controlar os seus poderes e não explodam, digamos assim. Isso é a ideia principal que a gente tem. E aí, tem uma sala que era antes do hotel ser hotel, ele era algo, não vou dizer o que é, e tem uma sala específica dessa era, com uma lista de vários artefatos e mapas onde você pode encontrar esses artefatos. Então, aquela sala ali é um banquete pra ela. E aí tem muita coisa escondida, tem muita coisa que você olha e diz, nossa, eu quero muito saber o que aconteceu, o que tá acontecendo, o que vai acontecer. E tem um quadro de uma mulher que, como é mágico, né? O quadro, a imagem chora e as lágrimas descem de verdade e as flores saem do quadro. Essa sala, eu olhei pra essa sala e disse, nossa, eu queria estar aí.
eu colocaria uma poltrona, ficaria lá lendo meus livrinhos ou os atlas do mapa e trocando uma ideia com essa mulher. A mulher não fala, mas tipo assim, a ideia seria legal se falasse. E aí tem outros personagens também que, tipo, tem a camareira-chefe, que é uma suminária, que é a Beatriz, e ela meio que vira best friend da Johnny, e elas são queridíssimas juntas. A Beatriz não lembra de nada da vida dela antes de trabalhar no hotel, porque isso é o que o contrato faz. E a gente vai descobrindo algumas coisas sobre a vida dela através de outras pessoas, e a gente fica, meu Deus, ela precisa lembrar, vocês precisam lembrar disso tudo, meu Deus do céu, sabe? E o desfecho é muito bom, o casal convenceu muito, é perfeito, é perfeito. A minha crítica à história eu tenho só uma coisa negativa pra falar. E é sobre a escrita da autora. Não é sobre a história, não é sobre, isso não fez sentido. Não, tudo faz sentido, tudo é bom. A única coisa que não fez sentido pra mim, que eu critico, é a descrição das etnias dos personagens, da aparência dos personagens, das cores de pele dos personagens. Emily J. Taylor só sabe escrever pessoa branca e pessoa marrom. Pessoa branca, você consegue até imaginar, tipo, quem essa pessoa é. Agora, pessoa marrom asiático, marrom da Índia, do Paquistão, marrom da Palestina, marrom pessoa negra, não dá pra saber. O Bel, ele é dito como uma pessoa com uma pele marrom escura. Eu imaginei ele como um galã de novela indiana. A Jane Azosa, ela diz, nós temos a pele marrom clara. Todos os personagens, todas as descrições de outros personagens é assim. Ou a pessoa é branca, ou a pessoa tem pele marrom clara ou escura. Essa é a minha crítica. A sua mão não vai cair se você escrever a pele negra retinta, ou a pele negra um pouco mais clara, alguma coisa assim. Descrever coisas mais, características mais fortes pra você identificar e conseguir imaginar direito os personagens. Tipo, o Bel, eu imaginando ele como um galã indiano, ele tem nariz de certa forma, sobrancelha grossa, etc, uma coisa assim, um olhar marcante. Porque, tipo, eu consigo imaginar a Beatriz branca, de olho castanho, com cachinhos dourados. Agora, a Johnny, eu não consigo entender se você quer dizer que ela é uma branca morena, que pegou sol, se a pele dela é marrom, porque se fosse no nosso mundo, porque é um mundo fictício, ela teria ascendência indiana, tipo a Lara Raj do Cat's Eye, ou se ela é uma menina negra, porque não dá pra saber. Mas de resto, vai fundo nessa leitura. Esse livro é perfeito, você vai lendo e você quer saber mais. Tem umas cenas que você fica, tipo assim, tudo sombrio, que a Rachel Gillick queria que desse certo, e o Cavaleiro e a Mariposa. A Emily J. Taylor conseguiu trazer em Hotel Magnifique, mascarado por toda a magia. É aquela coisa, coisas sombrias acontecendo num lugar que aparentemente não é sombrio. E o ponto alto, o romance, o slow burn, o desenvolvimento, o Bel. Rory, no fim das contas, de Cavaleiro e a Mariposa, você ainda vai ter que comer muito arroz e feijão pra chegar aos pés desse homem aqui. É isso, a Marie-Louise de 12 anos estaria obcecada pelo Bel. Obcecada. A de 20 também ficou. Mas é que a de 12 anos, esse tipo de livro era o livro que eu engolia quando eu era mais nova. Isso aqui é um prato cheio. Prato cheio pra quem ia numa livraria, olhava, tipo, antes de BookTok, antes de Bookstagram, ia numa livraria, olhava a capa do livro e a sinopse, despretensiosamente comprava e depois passava meses obcecada com a história. Dito isso, leiam Hotel Magnifique. Se interessou pelo livro, me conta aqui nos comentários. Se você ainda não conhecia o canal, se inscreve. Talvez eu traga outros vídeos como esse, sobre reviews e minhas opiniões sinceras sobre livros. Talvez eu traga sobre alguns polêmicos que eu já li. E é isso. Até o próximo vídeo.